Síndrome do intestino irritável. Vocês pediram, talvez tenha sido o vídeo mais pedido, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, e é um assunto que eu recebo muito frequentemente, todos os dias praticamente no consultório, e eu vou trazer hoje um vídeo que eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre síndrome do intestino irritável. Tá interessado? Vem comigo! E antes de começar, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Clica aqui no botão de se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações e não perder o nosso conteúdo semanal aqui no YouTube. Mas o que é síndrome do intestino irritável? É um processo inflamatório, fundos inflamatórios, que ocorre em toda a extensão do nosso intestino. Mas existe uma característica muito expressiva e muito pontual da síndrome do intestino irritável, que a partir de agora eu vou chamar de SII, ou, para ficar mais fácil, SI, para que vocês não tenham que me escutar falando síndrome do intestino irritável toda vez, que é a dor abdominal e a alteração da frequência de evacuação. E quando eu digo frequência de evacuação, eu não digo somente a constipação, o intestino preso. Eu digo uma oscilação entre o intestino preso, uma constipação, e sendo alternado com quadros de diarreia, por exemplo, o intestino mais solto. Então, isso é muito característico. Ora preso, ora solto. E nem sempre isso ocorre. Talvez você tenha somente o intestino preso ou o intestino predominantemente mais solto com um quadro mais de diarreia. Então, tenha em mente que essas duas coisas sempre estão presentes. Dor, desconforto e também alteração de frequência, tanto para a constipação quanto para o intestino mais solto. Mas, além disso, pode ocorrer também gases, estufamento ou o famoso empachamento, como muitos relatam. Come alguma coisa e se sente imediatamente super estufado, super empachado. Por conta desses sintomas, dor, cólica, estufamento, a SI ela é muitas vezes confundida e tratada de uma forma muito tardia, ou você caracteriza, pontua que é uma SI, mas na verdade não é. Por isso eu digo, cuidado no diagnóstico e cuidado no tratamento. Por isso, todos os pacientes que chegam até mim com queixas intestinais, seja dor, cólica, etc., eu avalio. Existe muita diarreia? Existe muco nas fezes ou sangue? Porque se existir uma frequência muito grande na diarreia, é fundamental que se peça um exame que chama-se calprotectina fecal. A partir disso, a gente consegue avaliar qual que é o grau de inflamação desse intestino. Porque muitas vezes a SI pode ser confundida com doenças intestinais inflamatórias graves, como retrocolite ulcerativa, como uma colite, como uma doença de Crohn. Então, fiquem atentos, os sintomas são semelhantes, mas é importante ter uma visão um pouco mais clínica para que ocorra o diagnóstico e o correto tratamento. Além disso, existe também uma dificuldade, um cruzamento de alguns sintomas, tanto na parte das doenças intestinais, colite, por exemplo, mas também das hipersensibilidades. Uma pessoa que é hipersensível ao glúten, uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, uma alergia tardia à proteína do ovo, à proteína do queijo. Então, esses são sintomas que também se confundem, se mesclam com as características da SI. Então, eu considero importante também ter uma avaliação de quadros de hipersensibilidade. Talvez seja o momento de se avaliar alguns anticorpos específicos, por exemplo, para glúten, anti-endomísio, antitransglutaminase, antigliadina, e em alguns casos o médico também pode fazer a solicitação de uma biópsia para avaliar qual que é a interferência ou a integridade das velocidades intestinais para descartar qualquer tipo de alergia alimentar. Outra coisa que devemos ficar atentos é em relação à disbiose. A disbiose, ou até mesmo a SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano, também pode confundir o diagnóstico da SI. Então, nesses casos, a gente pode eventualmente fazer uma solicitação de um teste de hidrogênio expirado ou um teste de microbioma intestinal para entender qual que é a característica desse intestino, qual tipo de bactéria é mais predominante, mais presente no intestino daquele indivíduo. Porque dependendo do padrão, do tipo de bactéria ali presente, as fermentações, as cólicas, os gases podem ser mais intensos. Então, avaliem sempre com cautela toda a sintomatologia para que você tenha certeza que nós vamos, a partir de agora, falar de síndrome do intestino irritável e não de outras doenças inflamatórias. E quais são os principais erros que as pessoas cometem para piora dos sintomas? Para que os sintomas não melhorem e essa pessoa continue
apresentando todos esses gases e o desconforto. Carboidratos de carga glicêmica alta, um consumo exagerado de farinhas, mesmo com glúten ou sem glúten, carboidratos de carga glicêmica elevada, um excesso proteico, um excesso de bebidas alcoólicas, cigarro, sedentarismo, uma pessoa que não pratica atividade física, um sono de má qualidade. Então esses são os principais pontos que devem fazer parte da mudança, ou seja, é o estilo de vida. É mudar a alimentação como um todo, com algumas coisas específicas que nós vamos abordar logo adiante, mas também trabalhar sono, porque o estresse, a ansiedade, essa restrição do sono vai aumentar as proteínas inflamatórias e você não vai ter uma melhora da sintomatologia DSI por causa do processo inflamatório aumentado. E o tratamento? Como deve ser feito? O primeiro ponto, a primeira abordagem muitas vezes é em relação à remoção e o protocolo FODMAP, ou seja, a remoção de alimentos FODMAPs, fruto, oligosacarídeos fermentáveis, que são aqueles alimentos que naturalmente fermentam e produzem mais gases no nosso intestino. Mas cuidado, muitas vezes o FODMAP ele é supervalorizado. Ele pode sim estar presente, mas muitas vezes ele não é a causa raiz do problema. Muitas vezes, aquele alimento FODMAP ele pode ser só mais um problema perante um monte de outras coisas a serem trabalhadas previamente ao FODMAP, como, por exemplo, o sono, o estresse, o controle da atividade física, o fracionamento da sua proteína ao longo do dia, um controle do consumo de gorduras, sem aumentar muito o consumo de gordura, que é algo comum nos dias de hoje, as pessoas comendo cada vez mais gordura. Então, o FODMAP é possível? Sim. É eficiente? É sim. Mas tomem cuidado, porque ele não vai ser a solução da SI. Para quem for fazer o tratamento com os FODMAPs, é importante sempre ter aquela redução dos alimentos mais fermentativos. Por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico, brócolis, couve-flor, aspargos, cebola e alho. Então, o protocolo FODMAP é um protocolo de exclusão. A gente precisa realmente excluir esses alimentos por um período, geralmente por 2, 3 meses, para que esses alimentos não sejam um combustível, entre aspas, para as bactérias intestinais. E isso minimiza o processo fermentativo e vai alterando o nosso padrão do microbioma intestinal para que a gente tenha uma melhora dos sintomas. Outra coisa que a gente precisa realmente excluir são os adoçantes do tipo polióis. Xilitol, eritritol, maltitol. Todos esses devem ser totalmente excluídos. E não só para quem tem SI, eu digo para todo mundo, mas para quem tem SI, essa exclusão ela é obrigatória. E não é por um período, 2, 3 meses, é para sempre. E se precisar adoçar alguma coisa, recomendo basicamente o monk fruit ou a stevia, que é um pouquinho mais fácil de ser encontrada no mercado e que é um adoçante bom para ser usado e não teria grandes problemas. Mas o ideal mesmo é não adoçar nada, mas quando precisar, essas duas são boas opções. Outra abordagem que eu digo para a gente fazer na SI é em relação ao processo digestório. Promover um estímulo e uma adequação de todo o nosso processo da digestão é obrigatório. A digestão é a nossa principal característica, é o nosso principal meio para a integridade de todo o nosso processo e principalmente do intestino. Toda vez que a nossa digestão ela não acontece da forma como deveria, resíduos proteicos, resíduos de carboidrato ficam ali no intestino porque eles não foram digeridos e isso será como se fosse um alimento, vai ser mais um alimento para a fermentação e também para o aumento da permeabilidade intestinal, o aumento das leaky guts. Então, toda a nossa digestão ela precisa ser completa, ela precisa ser da melhor forma possível. A partir dessa digestão 100% otimizada, que a gente pode pensar em todas as demais estratégias. Então, aqui eu penso já nas enzimas digestivas e posso pensar tanto na via do estômago, através de uma pepsina, através de uma betaína, mas cuidado, lembre-se que a betaína é um estimulante da acidez estomacal. Então, se você já tem uma úlcera ou já teve uma gastrite erosiva, cuidado com a betaína. Talvez ela não seja a melhor opção para você. Mas também a gente pode pensar no estímulo das vias entéricas da digestão. Então, aqui a gente pode pensar na bromelina, na papaína, na amilase, na pancreatina, que são o que nós chamamos de enzimas entéricas. Então, a gente pode usar as duas, ou somente uma, ou somente a outra. Isso depende
do quadro e da pessoa, de qual que é o maior sintoma que ela nos relata. Mas aqui eu deixo um adendo para vocês. Cuidado na hora de fazer a prescrição das enzimas. As vias do estômago, coloquem em cápsulas vegetais tradicionais. As vias entéricas, vocês precisam usar cápsulas entéricas, ou seja, cápsulas gastroresistentes, para que essas enzimas elas realmente consigam chegar íntegras no intestino e não sejam destruídas, prejudicadas, vamos colocar dessa forma, por causa do ácido estomacal. Outra coisa que a gente pode usar com muita eficiência na SI são chás. Chás mais digestivos, chás de gengibre, chá de alecrim, chá de dente de leão, chá de boldo e o chá de licorice, que é o alcaçuz, considero eu uma das melhores opções, assim como, já estava esquecendo, o chá de menta, a hortelã. Esses seriam os melhores chás para a gente se utilizar, que a gente tem tanto o efeito da digestão quanto do efeito do controle da fermentação. E os chás, essas ervas, não necessariamente precisam ser feitas na forma de chá. A gente pode fazer todas as extrações na forma de uma tintura, às vezes para facilitar no dia a dia. Então usar pela manhã ou à tarde uma tintura de alcaçuz com gengibre ou uma tintura de menta com cravo. Então essas são opções que a gente consegue, mas nós precisamos aumentar a oferta de compostos bioativos dessas plantas através ou de tinturas ou de chás. Outra abordagem do tratamento seria em relação ao fracionamento da alimentação. Uma das piores coisas para a SI é a concentração proteica, ou seja, colocar uma grande concentração de uma proteína, principalmente proteína animal, numa única refeição. Então o que a gente tem que fazer? Fracionar muito bem essa proteína ao longo do dia. É melhor, é mais interessante a gente fazer 3, 4 refeições proteicas com menos proteína em cada refeição do que fazer 2 grandes refeições proteicas. Por quê? O nosso intestino, principalmente para quem tem ASI, é um intestino que já tem uma população, uma predominância de bactérias do tipo proteobactérias mais elevada. E toda vez que a gente aumenta o consumo de proteínas, e se essa de proteína não for digerida 100%, por isso da importância do processo digestório, essas proteobactérias irão se alimentar e elas vão crescer ainda mais. E isso geraria maior desequilíbrio desse bioma. Então, a gente precisa fazer um fracionamento, diminuir a concentração das proteínas. Então, se você come 3 bifes grandes, passa a comer 2. Se você come 2, come 1. Não precisa comer muito pouco também não, senão a gente pode ter outros prejuízos. A gente tem que fazer um consumo um pouco mais racional dessa proteína. Talvez para um homem, 120 gramas de uma proteína numa única refeição, dependendo aí de qual que é o tamanho dessa pessoa. Para uma mulher, talvez 80 gramas seja uma quantidade um pouco mais suficiente para não desencadear toda essa resposta de sobrecarga do processo digestório. Outra coisa que a gente pode fazer em relação às proteínas é a redução das proteínas animais. Usar um pouco mais de proteínas vegetais. Então, se você usa um shake proteico de whey protein, você pode trocar por uma proteína, por exemplo, de arroz. A proteína de arroz é melhor que da ervilha, porque ela gera menos fermentação. A da ervilha ela tende a estufar e gerar um pouco mais de gás. Então, eu prefiro, nesses casos, usar uma proteína de arroz. Ou até mesmo a proteína do colágeno. A proteína do colágeno, mesmo que não seja uma proteína vegetariana, ela ainda era de origem animal, ela é uma proteína que não fermenta. Então, ela vai até, na verdade, contribuir para a integridade do intestino e vai ser uma proteína super interessante para a SI. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é não adianta nada vocês tomarem chá, tomarem um monte de enzima digestiva e consumir um excesso proteico. Chega lá no almoço ou na janta e come 200, 250 gramas de carne. Não resolve. Principalmente se essa carne estiver associada à gordura, uma carne mais gordurosa, porque isso vai retardar e lentificar ainda mais a digestão. Então não façam isso. Fracionem a proteína. Isso é muito importante para o tratamento da SI. Ainda sobre as proteínas, eu quero chamar muito a atenção para um grande agravante em relação às proteínas. Hoje em dia, existe um consumo muito alto de medicamentos do tipo prazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Esses medicamentos reduzem a acidez do estômago e a consequência disso é que a sua digestão proteica fica muito prejudicada. O que acontece? Essa proteína que você comeu não vai ser bem digerida e vai chegar no intestino
ainda mais mal digerida. Você vai gerar mais desequilíbrio do bioma. Então, um dos agravantes que deve ser muito bem revisto junto ao médico é se realmente vale a pena continuar com o uso dos omeprazóis, do lansoprazol, durante o tratamento da SI, porque eles podem e vão, com certeza, prejudicar toda a digestão proteica. Outra abordagem em relação aos pré-bióticos, probióticos ou também os conhecidos MUMPs. Os biomumps, na verdade, eles são muito mais interessantes na SI. Eu não gosto muito de fazer a prescrição de probióticos, simplesmente porque os probióticos, como eles são bactérias ainda, entre aspas, vivas, elas podem aumentar um pouco mais o processo fermentativo. E o que não é interessante nesses quadros, principalmente no início do tratamento. Então, usar uns MUMPs, os biomumps, na verdade, junto talvez com extrato de boswellia ou até mesmo de alguns outros ativos mais anti-inflamatórios são muito melhores. Os MUMPs desencadeiam uma resposta para o controle inflamatório muito melhor do que o próprio probiótico. Então, eu não aconselho que você comece um tratamento com os probióticos. Isso pode até piorar um pouco o quadro. Comece com os MUMPs e utilize uma fibra, só que uma fibra que não fermente. E a sugestão para a SI é a goma cássia purificada, que é uma fibra que não gera nenhum tipo de fermentação. Fibras que você não deve utilizar de forma alguma. Inulina, polidextrose, não utilizem. Essas fibras, com certeza, elas vão piorar o seu processo fermentativo. Outro ponto que é muito negligenciado e não existe um tratamento efetivo é em relação à ansiedade. O nosso intestino tem uma ligação direta com o cérebro. Assim como uma disbiose intestinal aumenta quadros de depressão, ansiedade, estresse, o próprio estresse também afeta o seu intestino. Então, fazer um controle desse cérebro, dessa ansiedade, dessa mente, é importante para o tratamento do intestino. Lembre-se, o intestino é um dos maiores produtores que a gente tem de serotonina, que é aquele hormônio do prazer, do bem-estar. O intestino mais inflamado, o intestino mais desregulado, com certeza vai influenciar nos níveis dos neurotransmissores. E isso vai afetar a sua saúde cerebral. Então, trabalhe o estresse, module o seu estresse, a sua ansiedade, talvez com meditação ou com a ajuda de algum outro profissional. Isso é importante para o tratamento. E também a atividade física. Não existe ninguém que melhore e ninguém que se cure, vamos colocar assim, de uma SI sem atividade física. A atividade física ela é obrigatória e eu digo de pelo menos 4 vezes por semana, no mínimo, para que a gente tenha bons efeitos, tanto da parte da saúde em si, que a própria atividade física nos traz, quanto para o tratamento da SI. Então, não menosprezem nem a atividade física, nem a modulação do estresse. Todo mundo pensa na alimentação, muitas vezes nas enzimas, nos chás, mas se esquecem de pontos importantes. Vejam, tudo isso que eu coloquei para vocês, percebam que é um estilo de vida muito amplo. A gente falou da alimentação, falou dos chás, falou do estresse. Então, trabalhar o intestino é muito mais do que uma coisa só. O intestino ele é amplo. Então, várias coisas vão impactar positiva ou negativamente no intestino. Então, nunca se esqueçam da modulação do estresse e da atividade física. E agora só falta você colocar em prática tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. E eu tenho certeza que o seu intestino vai melhorar de uma forma muito mais surpreendente do que você mesmo imagina. Você já conhecia todas essas abordagens, todas essas estratégias para o intestino? Eu sei que não são poucas, são algumas muito além do que a própria alimentação, do que muita gente diz. Quando a gente fala de álcool, de atividade física, geralmente são pontos que as pessoas não querem mudar, mas elas precisam entender que esses pontos são importantes e isso faz toda a diferença no tratamento. Então, se você gostou do vídeo, vou pedir para se inscrever, deixar o like aqui embaixo, se inscreva no canal para que você não perca nenhum do nosso conteúdo semanal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu farei o possível para responder você no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.